Bom dia a todos, graça e paz, meus amados irmãos, e muito bom dia ao povo de Itaquá. Eu quero fazer uma live aqui, porque ultimamente muitas pessoas têm conversado com pessoas a respeito dessa pandemia, o porquê que está acontecendo isso, que está registrado na Bíblia, que a volta de Jesus está próxima, mas antes haverá um grande número de pessoas do mundo todo que vai desaparecer por causa que o arrebatamento acontecerá antes da vinda de Jesus para buscar a tua igreja. Então tem duas coisas que está para acontecer ainda. Primeiro, o arrebatamento da igreja, em primeiro lugar. Segundo, a volta de Jesus. Então eu quero, nessa live, falar sobre o arrebatamento da igreja, que não está longe, não. Está próximo de acontecer. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18, que é o texto áureo que muitos leem para falar sobre o arrebatamento da igreja, que diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Não queremos, porém, irmãos, aqui é Paulo falando, né? Não querendo, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, essa palavra que os que dormem é aqueles que morreram em Cristo, e no sentido da morte, no sentido da consequência da morte física da pessoa, a Bíblia usa a palavra dorme. Mas na realidade o corpo, mas a alma não, a alma está, quando ele morre salvo, ela morre também salva, está no paraíso. Ora, versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor, isto nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, preceder é o seguinte, que Paulo está dizendo o seguinte, de modo algum, a gente que está vivo vamos primeiro, e logo atrás vem os que morreram, os que dormem em Cristo. Não, ele está dizendo o seguinte, até a vinda do Senhor, de modo algum, precederemos os que dormem. Ou seja, ali haverá, eles descem, no dia do arrebatamento, eles descem para buscar os seus corpos aqui, na terra, e sobem junto com aqueles que estão vivos aqui. Sobe todo mundo junto, ou seja, os que estão vivos não vai primeiro e vocês vai depois. Não, todo mundo. Como dizem 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, fala no momento, no abrir e fechar de olhos. Ou seja, ali está falando o seguinte, os nossos corpos serão transformados e imediatamente arrebatados. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus os mortos descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Ou seja, quando eles ressuscitarem, eles não vão primeiro e a gente fica. Não fechar e abrir de olhos, seremos todos mundo transformado, e depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, os que dormem, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então,
nós podemos ver aqui, que aqui, para um entendimento fácil de raciocínio, está dizendo o seguinte, quando vier, quando aqueles corpos, porque o Paulo diz no 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, deixa eu ver se... 2 Coríntios 5, aqui, ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Sabemos que a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, temos uma parte de Deus, um edifício, casa não feita por mãos eternas no céu. E por isso, nesse tabernáculo de mesmo, aspirando por sermos revestidos em nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Ou seja, quem está no céu, lá, agora, os salvos em Cristo, eles estão nus. Por quê? Porque a tua vestimenta é o corpo dele que está aqui embaixo, como Paulo está dizendo aqui. Se não formos aqui, fomos encontrados vestidos e não nus. Nós estamos vestidos por quê? Porque nós estamos no corpo, nós não morremos ainda. Agora eles não, eles estão nus lá no paraíso, eles têm que voltar aqui, se vestir da tua roupa, que é o corpo, para ser transformado e subir novamente. Então Paulo deixa muito bem claro aqui a respeito do arrebatamento. Um outro ponto que eu queria deixar aqui para vocês é o seguinte, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, capítulo 2, versículo do 3 ao 6, que é um outro texto que as pessoas fazem confusão. Tem uma palavrinha só aqui que os crentes, as ovelhas e principalmente os pastores, porque você vê hoje aí que muitos pastores não querem estudar, eles não querem nem saber de se aprofundar na palavra de Deus para poder alimentar suas ovelhas. As ovelhas estão na igreja, mas estão todas famintas. Por quê? Porque o pastor não quer se preocupar. Às vezes uma palavrinha ali que dá meio difícil, tudo bem, aí lê para o povo e tal, o povo vai sair lá na porta mesmo, se você perguntar o que o pastor leu, o que o pastor pregou, o crente vai dizer, nem sei, esqueci. Não, é que ele não pregou nada, não ensinou nada. Então, muita dúvida hoje está na cabeça do povo a respeito, principalmente do arrebatamento. Então, no segundo livro de Tessalonicenses, lá que eu li para vocês é o primeiro, esse é o segundo. No versículo 3, mas vou ler tudo para vocês, tá bom? Diz assim, a vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Diz assim, irmão, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Quando fala aqui da reunião com Ele, está falando de arrebatamento. E que não vos demovais. Essa palavra aqui, demovais, é não mudar de ideia. Não mudar de ideia. Da vossa mente. Com facilidade. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola. Como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Versículo 3. É aqui que está o erro de muitos de entendimento da palavra de Deus. Preste atenção. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, ou seja, isso não acontecerá a vinda do anticristo, aparecimento do anticristo, sem que primeiro venha a apostasia. É essa palavra aqui que muitos leem, principalmente o pastor lê, mas não quer procurar profundidade para poder passar a verdade para o povo. É isso que... E muitos crentes também lêem a Bíblia e não entendem. Diz assim, vou ler de novo, versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, ou seja, seja revelado
o homem da iniquidade, o filho da perdição. O que significa essa palavra apostasia? Ora, a gente conhece que essa palavra apostasia, nós praticamente usamos ela, principalmente usado muito dentro da igreja. Olha, você que se desviou, olha que você que teve um afastamento de Deus, olha você que está afastado do caminho do Senhor, você que virou as costas para o Senhor. Essa é uma, que é a apostasia, ou seja, o abandono da fé. Essa é uma, não é essa apostasia que eu li aqui, não tem nada a ver, é outro patamar, aí é outro patamar que a gente tem que entender. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Quando eu era da Deus Amor, eu fiquei 12 anos lá. E aí o tempo passou, eu saí de lá mais ou menos em 2008, porque eu trabalhava lá, então na administração e tal. Aí quando eu vim para cá, esses dias achei um telefone do irmão de lá, que era da igreja, aí liguei, bati um zap para ele e tal. Eu falei, e aí, tal, não sei o que. E aí, rapaz, como é que tá você? Tá firme no Senhor? Ele falou, rapaz, você nem sabe. Eu falei, o que foi? Faz 15 anos que eu estou afastado do Senhor, tô desviado. Falou logo em português, cara, tô desviado. Falei, rapaz, volta para Cristo, rapaz. Eu fui, inclusive, eu cantei junto com ele na igreja, fui pastor dele, que eu dirigi a igreja que ele era membro. Nós temos amizade até hoje, eles moram lá na minha cidade, moram em São Caetano do Sul. Falei, volta, rapaz, volta que Deus tem plano na tua vida, Deus ajuda, tal. Esse é o afastamento, a apostasia é essa, que nós estamos acostumados a usar na igreja. Essa apostasia aqui é outro significado. Que significado é esse? No grego, essa palavra apostasia aqui no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, no versículo 3, depois você pega a Bíblia aí e anota aqui. Anota aí o que significa essa palavra apostasia. No grego significa apostasis, que significa o quê? Partida, significa o quê? Afastamento físico. Você vê que como é uma tal diferença do que eu contei agora sobre o meu amigo, o afastamento, que ele desviou, ele abandonou Jesus, afastamento espiritual, desse que é a apostasia, dessa apostasia que está escrito aqui, que aqui é um afastamento físico. Então vamos dar... significa partida e significa afastamento físico, ou seja, um desaparecimento, ou seja, a igreja aqui está falando o quê? Da igreja, antes dela ser tirada da terra, antes do arrebatamento, o homem da iniquidade e o filho da perdição não pode entrar em cena. E aí, continuando, versículo 4. O qual se opõe, esse homem da iniquidade, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Isso aqui é quando ele tiver entre a primeira e a segunda parte da grande tribulação, ele vai sentar no trono lá em Jerusalém, porque vão pensar que ele é o Messias verdadeiro. Então está dizendo aqui, a ponto de sentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas, lá que eu li para vocês, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Paulo está dizendo, não recordais de que, você não lembra, vocês, povo da igreja de Tessalônica, você não lembra ainda convosco, eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora, versículo 6, sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então aqui é o seguinte, apostasia, que significa afastamento físico, partida, é diferente da apostasia que nós usamos hoje, que se desviou de Cristo, abandonou a doutrina, abandonou a igreja, tem nada a ver, aqui é partida. Antes do homem da iniquidade aparecer, isso está retendo ele aparecer. Quem que está retendo? O versículo 6 que eu acabei de ler agora. Agora sabeis o que o detém, para que
seja revelado somente em ocasião própria, ou seja, a ocasião que a igreja sair da terra. Junto com quem? Quem está impedindo o anticristo se manifestar? A igreja, junto com o Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vai levar a igreja até Cristo. E aí eu encontrei várias pessoas dizem assim, mas será? E o Espírito Santo vai ficar... E aí, para as pessoas se converter, como é que o Espírito Santo vai ser retirado? Vai. Claro, por quê? Porque Jesus já enviou o Espírito Santo aqui para estar junto com a igreja até chegar o momento do arrebatamento. Quando chegar o momento do arrebatamento, o Espírito Santo vai levar a igreja até Cristo. Se você ler no capítulo 1, no capítulo 1, aliás, de Atos, capítulo 1, versículo 9, olha o que está dizendo aqui. Aqui, versículo 11, aliás, versículo 11. Não, vou ler o 9. Dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Versículo 11. Varões galileus, os dois varões falando com os discípulos, varões galileus, por que estáis olhando para a altura? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o viste subir. Ou seja, do jeito que ele subiu, agora você vai ver ele voltando. Você vai ver. Por isso que é chamado, por exemplo, de arrebatamento secreto. Por que arrebatamento secreto? Porque só a igreja vai ver Cristo. Acabou de falar os varões aqui. Do jeito que você viu ele subir, ele vai descer. Que chamam de arrebatamento secreto. Por exemplo, deixa eu dar um entendimento melhor para vocês. Quando Jesus veio aqui morrer por nós na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados, para nos salvar, depois que ele ressuscitou, ele ficou 40 dias ainda aqui na terra com os discípulos. 40 dias. Os incrédulos não viram Jesus. Os incrédulos viam os discípulos, mas Jesus não. Ninguém viu. Então, realmente vai acontecer a mesma coisa. Nós vamos subir, olhar Jesus quando vier, subiremos, e assim estaremos juntamente com o Senhor. Então você pode usar como um arrebatamento secreto, porque quem vai ver é só nós. Então sumiu, cadê a crentada? Sumiu, não tem mais ninguém. Então, uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, porque é outro capítulo que a pessoa também faz confusão. Aliás, deixa eu ler aqui para vocês, eu tenho aqui um protótipo do casamento de Isaac, filho de Abraão. Capítulo 24 de Gênesis diz assim: era Abraão já idoso, bem avançado em anos. O Senhor em tudo havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei o teu filho à terra de onde saíste? Respondeu Abraão: não, cautela, não faça voltar para lá o meu filho. Ele não vai descer na terra, no arrebatamento, só na sua vinda. Não queira levar meu filho para lá, não. Que é Jesus. Tipificando Isaac, tipificamos Jesus. Cautela, servo. Não faça voltar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai, da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que há de se preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho.
Caso a mulher não queira seguir-te, ficará desobrigado ao teu juramento, entretanto levarás para lá o meu filho. Não, aliás, entretanto não levarás para lá o meu filho. Aqui nós vemos uma tipificação do casamento de Isaac. Abraão tipifica Deus, o servo mais antigo da casa tipifica o Espírito Santo, Isaac, Cristo, e Rebeca, a igreja. Então, o que está mostrando aqui? Que o servo, que é o Espírito Santo, é enviado por Deus até a Rebeca, que é a igreja, vai lá, pega a igreja, a Rebeca, e leva ela junto para Isaac, que é a tipologia de Cristo. Uma outra coisa que a pessoa também tem muita dificuldade de entender é a respeito de Lucas capítulo 12, no versículo 36. Vou ler o 35. Diz assim, a parábola do servo vigilante. Cingido seja o vosso corpo. Aqui está falando para os judeus. O vosso corpo. E acesas as vossas candeias. Sede vós semelhante a homem que espera pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier bater a porta, logo lhe abram. Festa de casamento? Que festa de casamento? Ora, festa das bodas com a igreja. Então, está dizendo que Jesus, enquanto esses 7 anos de grande tribulação na terra, a igreja está com Cristo, nas bodas, festejando, fazendo a festa de casamento, junto com Cristo, tomar um belo vinho, conforme Mateus 26, 29, receber os galardões, comer uma boa alimentação, colocar as roupas de linho, etc, etc e tal. E muitas pessoas pensam que aqui está falando com a igreja. Aqui não é com a igreja, está falando com Israel. Israel, sede vós semelhante a homem, Israel, que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, das bodas, tudo a mesma coisa, para que quando vier e bater a porta, logo se abra. Ou seja, quando Jesus desceu aos Montes das Oliveiras, os judeus esteja vigilante, que vai ser meio difícil. Por quê? Porque quando Jesus descer, Jerusalém está cercada de todos os exércitos, totalmente cercada. E a igreja vem com ele. O capítulo 19 de Apocalipse fala, os que vierem com ele montado em cavalo, vestido de linho, vem junto com ele na descida no Monte das Oliveiras. Uma outra coisa aqui também que a gente pode entender um pouco sobre casamento é Jesus usando o casamento judeu para explicar realmente a respeito do arrebatamento, das bodas. No capítulo 14, diz aqui, Jesus conforta os discípulos. Ele diz assim, capítulo 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando sobre o casamento judaico. O que acontece? Os judeus, o casamento dos judeus é diferente de nós, os ocidentais. Os dois vão perante o juiz. O juiz abençoa eles, faz um documento que agora esses dois estarão desposados. Só que quando o juiz acabar de fazer essa norma deles do casamento, o que acontece?
Não vai os dois juntos para a lua de mel, não vai os dois juntos viajar, não. O noivo volta para sua casa e a noiva volta para sua casa. Depois que o noivo, o esposo, que agora ele se tornou desposado, porque o noivado é uma espécie de noivado legalizado, já não precisa mais nada, já está, é marido e esposa. Quando esse esposo que foi para sua casa e a esposa está na sua, quando ele arrumar tudo direitinho, comprar sua casa, arrumar a sua casa, mobiliá-la, comprar um carro, etc. e tal, ele vai, pega a esposa, fala: esposa, agora vamos morar juntos que está tudo pronto, já a casa está tudo certinho, vamos embora. Pega e leva ele para essa casa agora onde os dois vão viver juntos. Então, no capítulo 14 é isso que Jesus está dizendo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for a isso, eu não teria. Vou preparar lugar. Viu, esposa? Viu, igreja? Eu vou preparar lugar. Quando eu preparar direitinho, eu venho e pego vocês. Porque você é a minha esposa agora. O nosso noivado foi um noivado legalizado. Nós estamos agora casados. Então, é uma maneira bem fácil de saber um pouco a respeito do arrebatamento. Muitos falam que a trombeta lá no Apocalipse, mas as trombetas que estão, as 7 trombetas que estão no Apocalipse, ali é para juízo. Não tem nada a ver ali de chamar a igreja para, porque as pessoas falam, eu sou pré-tribulacionista, eu creio que a igreja sairá daqui, quando eu acabei de ler para vocês aqui, segundo Tessalonicenses do 2, do 3 ao 6. Outros são mid ou meso-tribulacionistas, ele quer que a igreja vai chegar até o final da primeira parte da grande tribulação, depois é arrebatado. E tem o pós. O pós é o seguinte: toda a igreja vai passar para a grande tribulação depois que Jesus vai arrebatar. Não, está errado. Procura entender melhor a Bíblia, ouve pastores aí nas lives que são realmente pessoas que têm confiança de falar, tem contexto bíblico, para você ver realmente que você não vai ficar, como Jesus disse assim, com o coração turbado. Você vai crer mais em Cristo e crer mais em Deus, tá bom? Na próxima nós vamos falar sobre a vinda de Jesus. Por enquanto, é só isso sobre o arrebatamento da igreja. Que Deus abençoe a todos, tenham um ótimo dia, graça e paz.